Fábio, conheço uma criança que sempre fala que vê uma mulher vestida toda de preto. Ele tem medo de ficar sozinho dentro de casa, até mesmo durante o dia. O que será isso? Ele tem apenas 9 anos. As crianças, elas, algumas, né, elas tendem a ter também a parte mediúnica, às vezes bem ostensiva. É comum. A cor de preto não significa que seja um espírito inferior, mas o sentimento que a criança carrega em relação a essa visão, como traz medo, significa que talvez esse espírito ainda seja inferior. Então, não pela cor, mas pelo sentimento que ela tem ao ver o espírito. Então, nada como a oração, né? A oração é maravilhosa para ajudar com que essas pessoas que estão na volta, essas energias que estão na volta, se sintam acolhidas. Nada como pedir uma espiritualidade que ajudem a buscar, porque geralmente eles estão ali em pedido de ajuda. Renato Luiz. Boa noite, Renato. Isso, ele colocou: boa noite, eu sou trabalhador de um centro espírita e já trabalho como passista. Já iniciei alguns trabalhos, exercícios de psicografia, etc. Pergunto-lhe, eu poderia exercitar a psicografia em casa? Sim, sim. Eu acho que é o melhor lugar, assim, para te psicografar. E às vezes demora um tempo, assim, bem árduo a psicografia. Mas é que nem andar de bicicleta. Quando tu aprende, quando tu começa, eles te acham, assim, é uma atrás da outra. E a psicografia é só a concentração e a disposição de tempo, assim, para que eles venham para buscar isso. Pode sim. A espiritualidade não existe porta nem janela, eles podem estar em todos os lugares. Tendo uma boa intenção, qualquer lugar é útil para esse exercício. Tu saberia nos explicar por que nos dias de hoje a gente vê tantas famílias sofrendo com adolescentes entre 12 e até mesmo 20 anos ou um pouco menos, sofrendo desses transtornos psicológicos, emocionais, espirituais, enfim. Tem muita gente sofrendo com isso e eu acho que não estão sabendo lidar com isso também. Uhum. Se teria uma explicação ou algo assim que os pais pudessem observar mais? É que eu, particularmente, assim, eu entendo que faltou algo, né? Faltou algo. E por que a gente entende? Pelos resultados. Por que hoje, claro, a população ela aumentou em muito, né? Muito. Ela aumentou quase que o dobro. Mas por que antes não era comum isso, né? Por exemplo, eu nasci na década de 60 e na década de 70, onde eu vivi a minha infância, a minha boa parte da minha infância, isso não existia, né? O que a gente entendia na época? O que a gente ouvia falar? A vizinha está com problema de nervos. A palavra depressão, ela nem existia. Crises de ansiedade, isso é novo. É de algumas décadas para cá. Então, não era comum a nós. Não era comum a nós. E por que não era comum? Porque o sistema era outro. O sistema era outro. A gente tinha famílias, às vezes, mais volumosas. A gente aprendia a dividir as coisas, né? A situação financeira era muito menor. As condições, nós aqui, vamos dizer, brasileiros, a dificuldade era muito maior. Hoje a gente vive muito melhor do que se vivia há 40, 50 anos atrás, né?
cresceu muito as possibilidades, e as crianças, os adolescentes, eles não tinham esse olhar dos pais tão aguçado como se tem hoje, né? Eles não eram uma prioridade tão pesada como se é hoje. Nós, é claro que tinha defeitos, né, que foram superados com a evolução. É natural que quando se evolui em todos os sentidos. Eu lembro, até comentei numa live, eu lembro que eu, com 6 anos de idade, atravessava a BR-116 sozinha para ir para a escola, pro prézinho, primeiro ano. Hoje, uma pessoa de 10 anos, de 12, às vezes até mais, não vai para a escola sozinho, né? São levados e são buscados. É claro que tudo se multiplicou, inclusive o perigo, e a gente entende isso. Só que quando as condições eram mais precárias, tu não dava tanta atenção para as crianças e para os adolescentes como eles têm hoje. As dificuldades faziam com que as vontades, aquela vontade de crescer, de ter, aumentasse. Hoje a facilidade é muito. Uma criança vê uma coisa, ela ganha, ela não precisa merecer nada, não é verdade? Ninguém merece nada. Tu não compra um telefone para um filho porque ele mereceu. Tu não compra um brinquedo para o filho porque ele mereceu. Tu compra porque ele quis, né? Ele quer, ele ganha. Às vezes as pessoas se endividam, já estão passando por dificuldades, porque hoje o consumismo ele é muito grande. Parece que tu necessita muito mais para viver, e assim mesmo as pessoas se endividam ou não enxergam essa diferença, assim. Uma criança hoje, ela tem centenas de brinquedos. Uma criança de uma classe média, ela tem centenas de brinquedos, sendo que muitas vezes ela nem brinca, porque são muitos. Para quê? Uma criança do passado, ela tinha um brinquedo e aquilo ela ganhava no Natal, e às vezes ganhava para dividir com alguém, né? Hoje, essa facilidade, essa forma tão líquida de ter, faz com que as pessoas não dê valor como deve ser dado, né? Hoje uma menina, e eu digo isso porque é o meu trabalho, eu sou terapeuta, eu atendo muita gente, graças a Deus, não pelo sentido de estar, eu digo graças a Deus porque eu tenho muito trabalho, né, e é o que a gente precisa para sobreviver, mas assim, eu atendo muita gente que corta os braços porque o pai ou a mãe falou mais alto, né? Corta os braços porque o namorado não quer mais, ou corta os braços porque o iPhone que ela tem é o 11. Que bosta, um iPhone 11, né? Já está no... É brabo mesmo. A gente entende que tu tem um iPhone 11, enquanto que tem alguns que tem o 14. É difícil. E é isso que está acontecendo. Os pais, eles não têm controle, mas muitas vezes pela sua vida já estão passando por dificuldades, depressão, ansiedade e todos esses transtornos comuns hoje aos seres normais, e não consegue ter o controle sobre os filhos. Então, para arrebatar esse sofrimento, essa dor, esse espaço vazio que eles não estão conseguindo colocar, eles enchem de vontades. Só que vontade, por si só, ela não alimenta nada, só alimenta o ego. Tudo tem valor quando é merecido. E tenham certeza, se não é merecido, não tem valor,
tu não ajuda o teu filho a crescer, pelo contrário, tu queima etapas, tu queima processos que eles deveriam cumprir. Por exemplo, nós temos um monte de galinha lá no sítio, né? E daí o Nico queria comprar uma chocadeira. E eu comprei pela internet uma chocadeira. Dava não sei quantos ovos ali. Era de plástico, ela girava, ela esquentava, tudo. Então, a gente colocava a chocadeira lá em cima, tipo no sótão, aquela sala. Ficava ali no chão, era 21 dias. 22 dias. Então, quando chegavam os dias, porque ela girava sozinha, ela esquentava e tal. Quando chegava perto dos dias de começar a descascar os ovos, a gente subia todo mundo e ficava ali sentado em volta da chocadeira, olhando, porque é muito interessante tu ver isso, né? E daqui a pouco começava a abrir um, e abrir outro, e abrir outro, e abrir outro. E aquilo era maravilhoso. Só que como nós, talvez tenha alguns daqueles pintinhos que eram mais lerdo, mais calmo. Outros eram mais agitados, já iam quebrando tudo e já saiu, e o Nico catando eles para botar numa caixinha, botar luz. Mas uns ali eram... E daí o que a gente fazia? A gente começava a ajudar, a buscar aquelas pelezinhas, e abrindo. E assim, eu garanto para vocês, 90% daqueles que foram ajudados a abrir morreram. Por quê? Porque foi quebrado um processo. O processo que eles precisavam para fortalecer, para ficar fortes, para enfrentar a trajetória deles. E a gente, por amor, porque os pais, eles não fazem isso porque odeiam os filhos, porque querem estragar os filhos. Eles fazem por falta de conhecimento, às vezes por falta de entendimento, né? Eles dão mais do que eles podem carregar e acaba que deixam fracos, deixam aleijados, sem vontade de viver, e nem 1% do que eles conseguiram, do que eles se tornaram, eles conseguem deixar os filhos, né? Não sou perfeita, não sou expert em muitas coisas, mas tenho resultados bons, assim, em relação às 3 criaturas que eu larguei no mundo. São donos de si, são provedores de si e das suas famílias, são honestos, pessoas do bem, incapazes de fazer mal, seja para quem for, têm palavra, o que eles dizem, eles cumprem. Só que eles levaram o lixo para a rua, eles tiveram que secar louça, eles tiveram que lavar louça, eles tiveram que arrumar quarto, eles apanharam, né? Eu também apanhei, vocês apanharam, então todo mundo aqui. Eles ouviram não, eles tiveram que esperar algumas coisas. Hoje eu atribuo 80% dessa educação que eles tiveram ao pai, porque a mãe, ela sempre dá um jeitinho, e eu acho que foi até importante o meu jeitinho de, às vezes, vai pro passeio de fim de ano do colégio, tá, quanto é que é o passeio? É tanto, pagamos. O que tem que levar para comer? É tanto, levamos. Tá, vamos levar um pouquinho ali só para precisar gastar lá. Ele mandava pouquinho, mas aquilo para mim, um pouquinho, eu já estava me preparando para muito mais, entendeu? E daí quando ele saiu, ele enfiava ali por dentro da roupa mais um dinheirinho.
Mas talvez se não tivesse um pai ali olhando as coisas de uma outra forma, com um olhar mais pesado, eu teria estragado também essa turma que saiu de mim aí, né? Então a gente tem que pensar assim, ó, é muito bom tu olhar série, é muito bom, né? É muito bom tu ficar no telefone o dia inteiro jogando. Tem coisa melhor que isso. É muito bom tu ficar na internet o dia inteiro. É muito bom tu ter alguém para fazer as coisas para ti, tu não precisar fazer. É muito bom isso. Só que tu não aprende nada. Não aprende nada. E daí quando tu é cobrado para qualquer evento natural do ser humano, tu não sabe, daí tu quer morrer. Tu quer morrer porque tu não tem outra saída. Pô, tem pessoas que têm 16, 17 anos que não lavam uma louça, que não têm a capacidade de fazer o próprio alimento, que não sabem lavar uma roupa, que não sabem agir, interagir com pessoas. E daí quando eles precisam, são cobrados, tá na hora, vamos lá. Eles querem morrer, né? Culpa de quem? Culpa do mundo, que não sabe educar os nossos filhos, né? Porque a gente sempre sabe. Verdade. O não é necessário, né? A gente sempre sabe educar. O mundo que educa errado.